E aí, jovem? Bom, último episódio, a grande final de La Casa Digital. Bom, quem ganhou foi o Vinícius Pietro. A gente teve mais alguns desbloqueios ali e teve o lançamento do novo produto do Pablo, uma mentoria, uma super mentoria. Então, vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Omar. Eu venho fazendo os resumos da La Casa Digital fazem uns 12 dias. E se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, vai ter algumas novidades aqui no canal. Eu vou começar a colocar de uma maneira mais profunda os temas que a gente abordou na Casa Digital. Com relação à dinâmica do dia de hoje, a gente começou com uma dinâmica ao contrário, a gente começou com a La Casa primeiro, né, com ao vivo, depois a gente foi para o episódio. No ao vivo a gente foi sendo questionado com relação a decisões. Quais decisões você tem tomado? Quais decisões você tomou, né, no final desse programa todo? Então, o Pietro e o Marcos, eles decidiram já morar em São Paulo. Eles vão morar juntos com mais dois membros da equipe do Papa, né? Acho que um filmmaker e mais alguém da equipe dele. O Douglas, ele decidiu largar a mão de ser motoboy, que vai estar entrando como social media. A Ivy deixou de ser besta. A Manuela, ela vai ajudar outras mulheres. A Maísa vai ajudar mães. A Adriana, ela vai continuar potencializando a parte do marketing digital ali. Ela viu que tem potencial nessa questão. O Esdron, ele vai deixar tudo do off para passar pro online. A Juliana também, ela quer ajudar a ativar as identidades das outras mulheres e também com relação a trazer os médicos para estarem saindo do quadrado, né, dos consultórios também. Entenderem que não é só sobre isso que as pessoas têm que estar ali. A Ana Cláudia, ela recebeu, né, uma mensagem durante o processo ali com o Tony Allison, que ela está ali para atingir 16 milhões de pessoas. Então é bem forte com relação a isso. O João Neto, ele vai lançar um livro. A Ana Carolina, ela vai fazer uma mentoria agora dia 27 de outubro. Então ela já fez até um pitch de vendas. Então foi bem um clima mais leve, né, nesse começo de programa. O Felipe, quando ele entrou, né, na casa, ele falou que ele tinha um iPhone e que ele daria. E de fato ele realmente foi cobrado ali pelo Pablo para dar o iPhone, né? E ele deu o iPhone pro o Pablo, que na verdade falou que era para entregar pro menino do ônibus, que já estava ali também, né, o Guilherme. Ele estava ali participando ali desse último dia com o pessoal. Então o que a gente pegou, né, com relação a essas decisões? É você saber qual decisão você vai tomar hoje. Você saber qual decisão você vai tomar hoje e o que você vai fazer com isso. E uma outra coisa que você pode também realmente estar pensando é em queimar as pontes, né? Você fechar essas entradas. Como é que você vai estar trabalhando com isso? Queima a ponte para que se você não fique tentado a voltar pelo caminho que você disse que quer sair. Uma novidade, uma novidade também para todo mundo foi que os participantes da Casa Digital, todos eles vão estar no próximo método IP, o 120. Mas uma das pessoas também que falaram que tomaram uma decisão depois desse programa foi um dos câmeras, o Moratti. Ele decidiu que ele e mais 3 amigos eles vão se juntar para doarem R$ 1 milhão. Eles falaram que eles viram o potencial de quanto eles podem realmente estar fazendo dinheiro, né, com a parte de vídeo, áudio-vídeo, e eles pretendem sim doar esse 1 milhão porque eles foram impactados com um projeto que o Pablo faz na África. E com todas essas decisões tomadas, né, aí assim a gente vai seguir para o episódio do dia. E o episódio do dia foi um dos desbloqueios mais leves, sem tanto embate, sem tanto confronto, né? Não precisou de confronto, realmente as pessoas já estavam mais ali. O Marcos já tinha sido desbloqueado na noite anterior também. O João Neto foi bem tranquilo, teve um problema de áudio ali, na hora dele falar o que ele tinha que fazer ali. E o da Maísa foi um desbloqueio que já havia sido tocado por bastante pessoas com relação ao problema que ela teve, que foi a perda da filha dela, uma menina que nasceu com um problema já e que
que realmente não conseguia aguentar e que hoje estaria já com 10 anos. E o que foi de tocante nessa passagem ali? Foi que o Paulo perguntou para ela, né, foi fazendo o processo dele, e perguntou para ela hoje se ela tivesse com a filha dela na frente dela, o que ela falaria para ela. E ela falou que a filha não precisava ser sufocada, né, ela não precisava ser o molde de ninguém. Ela foi falando o que ela falaria para a filha dela. E aí o Paulo falou, então, essa é a mensagem que está guardada dentro de você, que você tem que dar para o mundo todo. É isso que você está escondendo. A mensagem que é para ela, hoje é para mais pessoas. Então, quanto mais tempo você ficar se escondendo, menos pessoas você vai conseguir atingir desse jeito. Então, foi bem forte por conta disso, porque as pessoas não entendem muito como é que funciona essa questão de quando se perde alguém. Primeiro que não se perde ninguém. As pessoas não são de ninguém aqui na Terra. Todo mundo já é de Deus. Então, que nem o Pablo ali fala que é como se fosse uma corredora, que a única coisa que aconteceu foi que ela perdeu o carrinho dela. Ela perdeu o corpo físico aqui na Terra. Mas ela continua sendo corredora. Então, é com relação a isso que foi bem importante. Às vezes as pessoas não entendem qual que é a mensagem que ela aprendeu com essa passagem da pessoa e não transmitem para frente. No período da manhã, eles ainda tiveram uma dinâmica de pericorese. É uma dinâmica onde todo mundo está em roda e eles vão falando que cada hora um entra no centro e vai trocando, e vai trocando, e vai trocando. É uma dinâmica, na verdade, que ela já existia antes do mundo existir, já existia antes de tudo, que é a dinâmica da Divina Trindade, onde é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, um trocando de lugar com o outro ao mesmo tempo e todo mundo sendo único. Né? Isso é a união. Então foi bem interessante que nessa dinâmica as pessoas começavam a entender que elas estavam já no mesmo patamar, já estavam na mesma patente, né? Já são de iguais para iguais. E depois dessa dinâmica, o Pablo entrou no centro para fazer a mensagem para cada um, né? Do que eles estão ali para fazer, né? Do que eles estão ali para servir. E muita gente ali se emocionou e tudo mais. Eu vou tentar ser bem breve aqui com relação a cada um, o que ele falou para essas pessoas, beleza? Bom, e aí nessa dinâmica, como é que foi? Eu vou falar meio fora de ordem, vou pegar aqui uns nomes aqui para a gente falar o que aconteceu com cada um. O Marcos, ele foi chamado a atenção porque meninos não prosperam, somente homens prosperam, e está na hora dele começar a prosperar. O Esron, ele foi chamado a atenção porque ele recebeu uma força que poucos recebem, uma coragem que poucos recebem, e uma linguagem que é só dele. E ele tem escondido isso, e está na hora dele parar de esconder. E o João Neto, ele precisa trabalhar, ele precisa eliminar essa insegurança que ele tem na autoimagem, porque ele está travando outras pessoas também. Enquanto ele não resolver isso, outras pessoas vão ficar travadas. A Ivy não precisa mais ter essa questão de necessidade de aprovação, ela tem que quebrar isso. A Ivy não precisa mais ter essa necessidade de aprovação, ela precisa quebrar isso. E a geração nossa hoje está tão triste porque ela ainda não abriu a boca, porque ela ainda não colocou a alegria que ela tem esse dom de estar transbordando a alegria na vida das pessoas. A Ana Cláudia, ela precisa ter mais força. Força essa que já está sobrando na Adriana. Além disso, ela precisa entender que ela não precisa mais devolver nada para ninguém mais. Tudo que Deus dá para ela não precisa dar para ninguém. Ela não precisa devolver para ninguém. Ela não precisa entregar. A Adriana, ela precisa trabalhar essa questão da força dela. Ela precisa ter mais amorosidade. Ela precisa demonstrar isso. Porque ela tem uma armadura. E quando ela vai chegar em uma pessoa que precisa de um abraço, isso machuca. Então ela precisa realmente estar tirando a armadura quando a pessoa abre o coração. A Manuela foi o fato que, assim, Maria foi mãe aos 14 anos. Então essa questão de idade não vai impedir nunca ela de cumprir o propósito dela. A idade não pode atrapalhar. O Douglas, ele sabe muito bem como é que é o cativeiro. E hoje bilhões de pessoas estão no cativeiro, um cativeiro mental. Ele tem uma missão de libertar essas pessoas. Ele, mais do que ninguém, sabe como libertar essas pessoas. O Guilherme também participou, o menino do ônibus. Ele está ali porque ele representa milhões de pessoas que têm medo. Milhões de pessoas que deixam as oportunidades passarem porque têm medo. O Felipe, ele tem um coração muito bom. Só que ele precisa ir para o confronto. A intenção dele estava certa, mas tinha alguma coisa que prendia ele.
Então ele está ali para destravar as pessoas que também acham que estão fazendo certo e ele precisa corrigir isso aí. É nisso que ele vai trabalhar. Isso impactou bastante ele ali. Mas ela precisa deixar de se sentir rejeitada, porque não tem como ela ser rejeitada. Mas ela tem que parar com essa questão de se sentir rejeitada, porque aquele que é o todo nunca rejeitou ela. E ela vai curar homens e mulheres rejeitados pela figura paterna. A Juliana é uma das pessoas que tem mais pressão ali na casa. E ela tem ali um propósito, que é de resgatar mulheres, resgatar o respeito com seus maridos, na vida de milhões de mulheres, tanto mães, quanto filhas, quanto famílias inteiras. Então, depois de toda essa dinâmica, a gente volta para a live e já um clima diferente, as pessoas já estavam realmente com outros olhares ali. E a gente vai para essa reta final com a seguinte mensagem, que empresas não foram criadas para ter dinheiro somente. Empresas foram criadas para fazer transformação na vida de milhares de pessoas, porque maior é aquele que serve. Então os empresários estão ali servindo, estão empregando pessoas, estão transformando vidas e famílias. É esse o propósito. Então o propósito ali não é a pessoa saber marketing digital somente, é entender o quanto a ferramenta da internet pode impulsionar a sua voz hoje. A sua voz para fora, você tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer por vídeo de YouTube, que nem esse, você pode fazer pelo Instagram, você pode escrever um e-book. Inclusive, que nem eu tinha falado, eu vou lançar um e-book hoje. Eu vou realmente fazer essa questão de colocar para fora tudo que eu aprendi ali na casa, de uma maneira que outras pessoas consigam entender de maneira simples. Então, até o final do dia, eu vou colocar no meu Instagram esse e-book. Vai ter a live ainda hoje no final do dia pelo Pablo. Então, depois disso, eu vou colocar o e-book também. Vou começar a colocar no ar. E não é difícil, não é difícil não. Você tem que tirar esse olhar complexo seu. Comecei a escrever o e-book faz um dia, mais ou menos. Um dia e meio. E é isso, não é difícil. Mas o que você não precisa ter é o medo. O medo é uma fé negativa. Você tendo medo, você não precisa nem se mexer. Você realmente pode ficar tranquilo, que ele vai chegar em você, aquilo que você não quer. Agora, se você tiver uma fé positiva, não adianta só ter imaginação também. A parte de imaginação, ela vai funcionar se você colocar a ação junto. Se você só ter a imagem, por exemplo, se eu só tivesse a imagem de fazer um e-book, eu não faria. Ele não fica pronto do nada, eu preciso ter uma ação, eu preciso ir lá e escrever. Mas para finalizar, então, o que acontece? Esse último episódio foi para mostrar que é para fechar um ciclo para aquelas 12 pessoas, mas 12 mil pessoas ainda tem que iniciar esse ciclo novo. O Pablo abriu ali as inscrições para os 12 mil. Então, assim, as pessoas podem até falar, mas então ele fez isso só para vender? Ele entregou muito conteúdo de graça nesses 12 dias. E o que ele está vendendo ali são mentorias com pessoas incríveis, são pessoas muito fortes, pessoas muito relevantes nas áreas que elas atuam hoje. Então ele abriu sim o carrinho, ele fez 8 dígitos em meia hora, acho que em 28 minutos, alguma coisa assim. E durante esse processo, aí abriu-se o cofre. Mas como é que foi isso? Como é que foi feito e como é que foi feita a escolha então do Pietro ser o ganhador? Então não é sobre fama, é sobre você estar sempre aprendendo, sobre você estar transbordando. E ele acertou as 12, né? A senha foi dada para ele abrir o cofre, tinha os 50 mil lá, e ele tinha uma pergunta para responder. Ao meu ver, a pergunta era muito fácil. Era se a pessoa queria os 50 mil, né, na mão dela, ou se queria a sociedade com o Pablo. Pietro fez a mesma coisa que eu faria também. Eu prefiro a sociedade nesse caso. Então, perfeito. E aí o Pablo fez o que com esses 50 mil? Ele entregou 50 mil, né, para 4 pessoas da casa, que realmente tinham problemas ali financeiros para entrar, e 10 mil. Então foi 10 mil para cada ali, e os outros 10 ele entregou para o cameraman, que falou que ia ajudar 1 milhão de pessoas. Para ficar mais interessante ainda, o que aconteceu? Ele falou para as pessoas que receberam ali da casa os 10 mil, se elas prefeririam esses 10 mil, ou se elas prefeririam trabalhar 30 dias com ele, né, na plataforma ali. Então, Manuela, a Ive, as 2 Ana, elas devolveram dinheiro para o Pablo, porque elas querem trabalhar 30 dias com ele. O que aconteceu com esses 40 mil então na mão do Pablo de novo? Ele devolveu pro Pietro para ele gastar em tráfego.
Então, como as coisas são, o dinheiro sempre vai passando de mão em mão. Ele vai passando de mão em mão. E também outro fato que aconteceu foi que na casa, o Sidney Conexão, ele apareceu também no final. Eles fizeram um sorteio de um carro e quem ganhou o carro foi a Maísa. A Maísa que ela já tinha decidido vender o carro para estar investindo na questão da internet. E ela realmente decidiu isso também, independente do carro ou não, ela acabou ganhando o carro também. E foi assim que finalizou o programa. Comenta aqui o que você achou do programa até então. E se você curtiu o vídeo e quer saber mais sobre o e-book, eu vou deixar aqui também minha rede social aqui embaixo, no Instagram, para que você também saiba mais com relação a isso, tá bom? E é isso, amanhã vamos ver o que vai rolar hoje, tá bom? Tchau, tchau.